Olá, aqui é Luiz Carlos Figueiredo, professor Figueiredo. Vou tratar nesse vídeo aqui com vocês da solução de integrais, tanto numéricas quanto simbólicas, com a utilização do Python. Bom, inicialmente, nós precisamos importar as bibliotecas que nos auxiliarão na confecção da solução, ou no desenvolvimento da solução. A primeira é a NumPy, que trata de soluções numéricas. A segunda, para visualizar o resultado, Matplotlib. E a terceira é que vai dar corpo à saída simbólica. Aí, para tanto, nós fazemos essa declaração aqui, x, y, z, passamos essa função symbols, x, y, z. Eu não vou dizer antigamente, mas até pouco tempo se utilizava esse método aqui, init printing, para a saída simbólica. Hoje, com as versões mais recentes do Python, isso não é mais necessário. Então vamos rodar essa célula, sem erro. Em seguida vamos passar a função aqui, x² mais 3x. E aí passamos essa função aqui, integral, x² mais 3x. E estabelecemos aqui um limite inferior e superior, menos 5 e 5. E note que a saída já sai simbólica, com os limites da integral definido e a expressão da integral. Agora, como é a saída dessa integral simbólica? Então, acrescentamos a este código aqui, esse complemento aqui, essa concatenação do it. Então, vamos rodar. E aqui a gente tem a expressão já integrada de x² mais 3x passa a ser x³ sobre 3 mais 3x² sobre 2. Mas qual seria o valor disso? Então, basta então colocar aqui esse intervalo. Então, além da expressão, o intervalo e aí do it. Vamos rodar. E temos aqui 250 sobre 3, que representa 83 e uma dízima periódica de 3. Bom, em seguida vamos plotar essa integral, melhor dizendo, a função primária. Então, construímos aqui um vetor com linspace de menos 5 até 5 dividido em 100 partes. E aqui a expressão, tal qual esta aqui, x² mais 3x, plt plot xy, e fazemos um preenchimento entre x e y, de onde x é menor que 5, que é o limite inferior, e menor que 5 negativos e menor que 5 positivo, para cada x em x. Colocamos uma cor aqui, lime. Esse alfa aqui faz um esmaecimento da linha em 0,3. Lançamos essa função aqui, a xhline. Ela vai construir uma linha horizontal na abscissa, com ordenada 0, na cor olive. E um PLT grid para situarmos as posições das curvas. Então vamos rodar. E aí nós temos aqui o grid, a posição menos 5, a posição 5, e a área achurada, em verde, tá? Um verde limão. Note que aqui fica bem definido as áreas que estão acima do eixo X e a área que está abaixo do eixo X. Bem, mas qual seria a integral disso aqui? Tá? A saída integral disso aqui é
a integral é a função que já foi definida aqui em cima, x ao cubo sobre 3 mais 3x ao quadrado sobre 2. Então, o mesmo vetor line space, e aí passamos aqui para essa variável yi, vai representar a ordenada, mais da expressão integrada, x ao cubo sobre 3, né? Então, vamos colocar aqui entre parênteses, dividir por 3, mais 3 vezes x ao quadrado sobre 2. E vamos plotar isso aí. Rodando, nós temos aqui a expressão, melhor dizendo, o gráfico, a saída gráfica. Note que a primária é uma função que descreve uma parábola e a sua integral é uma função que descreve uma sinuosidade, uma curva sinuosa ou serpentina. Nós vamos fazer a mesma coisa, com os mesmos resultados ou aproximados, já que é numérico, de forma numérica. Então, nós vamos fazer uma pausa agora no Python para fazer alguma explicação teórica sobre esse assunto. Então, como dissemos, vamos agora fazer uma pequena demonstração teórica da integral numérica com o Python. Bem, existem vários métodos de integração numérica e se nós procurarmos na literatura ou mesmo na internet, por exemplo, este livro aqui do John Beard, na 6ª edição, ele apresenta na página 445 vários métodos de integração numérica. O que nós vamos utilizar é o mais comum deles, é a chamado método ou regra do trapézio. Então, o que constitui essa regra? Então, nós temos aqui uma função definida aqui por yf de x e sob a curva nós temos várias ordenadas. A particularidade é que a distância entre cada ordenada é a mesma, no caso aqui d, e o limite aqui da integração também definido no caso a e b. Note que as ordenadas elas são y1, y2, y3, y4 e assim por diante, até uma última ordenada que é chamada de yn mais 1. Evidentemente que a ordenada anterior a essa deve ser a yn. Dessa forma, nós temos a integral assim. Y dx seria, no intervalo de a até b, seria metade da soma de y1 mais y2 vezes d, mais a metade da soma de y2 mais y3 vezes d, mais a metade da soma de y3 mais y4 vezes d, mais a metade da soma de yn mais yn mais 1 vezes d. E aí nós podemos simplificar que d é multiplicado pela metade da primeira ordenada, no caso y1, e pela metade da última ordenada, no caso yn mais 1, e pelas ordenadas intermediárias. Isto por quê? Observe que entre cada ordenada podemos aqui considerar um trapézio. Nesse trapézio, então, a regra da área do trapézio seria a média das bases, que no caso aqui é a ordenada, vezes a altura, que no caso aqui é a abscissa, o intervalo D. Mas, se observar bem, y1 compõe para fazer a primeira área, mas não compõe para fazer as demais áreas. Já y2 compõe para fazer a primeira área e a segunda, y3 para fazer
a segunda e a terceira, y4 para fazer a terceira e a quarta, yn para fazer a penúltima e a antepenúltima, e yn mais 1 só para fazer a última. Assim, dessa forma, nós temos as ordenadas inteiras intermediárias e a primeira e a última apenas a metade. Isso leva a uma regra, tá? Na qual nós temos metade do intervalo que multiplica a média entre a primeira ordenada mais a última ordenada e mais a soma das ordenadas remanescentes. O que nós vamos fazer agora é tentar transformar isso aqui num algoritmo lá no Python e assim dar solução às integrais ou à integral que estamos a estudar numericamente falando. Ok? Então, até lá. Então, dando prosseguimento, depois de termos visto lá a teoria da regra do trapézio, antes de propriamente dita dar a solução dessa integral de modo numérico, vamos ver um pouquinho de vetor. Vamos supor que A maiúsculo seja um vetor. Então, eu uso a função npRI e vou colocar aqui 3, 7, 11, 15 e 19. 5 pontos. Então, chamo A aqui. Então, eu tenho um vetor aqui, 3, 7, 11, 15 e 19. Se eu quiser saber a posição, em outra linguagem, bastaria eu colocar o índice 1. Saber a posição não, saber o valor. Então, na posição, bastaria eu indicar o índice 1. Aqui não. Repare que quando eu chamei A índice 1, ele me apresentou 2. Então, a primeira posição deve estar em 0. E está. Então, a primeira posição de vetor no NumPy, ou no Python, é o 0. E a última posição de vetor? Geralmente nós usamos um truque que é determinar primeiro uma variável com o comprimento do vetor, no caso aqui n len A, e n aqui 5, exatamente o tamanho do vetor, e aí eu passaria o índice com o valor de n, e aí me dá um erro. Por quê? N é 5. Se o vetor começa com 0, então aqui é 0, 1, 2, 3 e 4. A posição, então, do último valor em qualquer vetor no Python é n. Se eu passar esse comprimento como n, é n menos 1. Ok. Vamos, então, estabelecer uma integral para esta área, dividindo o limite inferior e o limite superior em 10 partes, o que significa que tem que ter 10 ordenadas. Então eu vou lançar aqui, atribuir que n, o número de ordenadas seja 11. Meu limite inferior vou chamar de A, menos 5. Meu limite superior de B igual a 5. E o intervalo será B menos A, que divide por 10 intervalos. Se é 10 intervalos, então eu tenho que dividir por n menos 1. Bom, definidos esses parâmetros, então agora eu vou tentar calcular a integral. Vou chamar de I maiúsculo aqui. Que seria o quê? T. Antes disso, vamos voltar aqui e lançar a função, né? Então a função agora, xn,
vai ser igual linspace limite inferior a limite superior P e o número de valores até 11. Então, N. Aqui eu tenho que fazer o quê? Colocar NP. Certo? Muito bem. Aliás, aqui eu lanço N menos 1. Meu YN será esta função aqui. Então, eu vou jogar aqui xn ao quadrado mais 3 vezes x mais 3 vezes xn. Muito bem. E a integral? A integral será d, vou chamar 3 parênteses aqui, que eu acho que eu vou precisar de tudo. Não esqueci que eu tenho que multiplicar aqui. Primeira ordenada, que é o yn0, mais a última ordenada, que é o yn menos 1. Isso dividido por 2, mais a soma de todas as ordenadas yn menos a primeira ordenada, né? Porque eu tenho que desconsiderar, porque são ordenadas remanescentes, y0, menos a última ordenada, que é yn menos 1. Então, isto aqui vai dar o valor da área, ou da integral. Então, deu 94,87. E nós sabemos que o valor não é esse, o valor é 83,33, segue uma dízima aqui. Então, isso aqui é uma questão de quê? Do intervalo. Né? Vamos só conferir se está tudo certo. yn0, yn menos 1 sobre 2, np soma de yn. Aqui é yn, né? E aqui também yn. Vamos agora fazer de novo. E ele deu erro, por quê? Yn xn ao quadrado mais 3 vezes xn, d está certo, yn 0 mais, aqui falta yn, tá? N menos 1 deixa eu ver aqui, tá certo aqui. Ok, aqui que eu tinha errado, N menos 1, porque aqui é o número da ordenada. Tá? Bem, deu 85 e lá 83,33. Então, este erro diminui na medida que aumenta o intervalo. Aumentando para 110,
Então já deu 83,34. Se eu aumentar para 1.100, deu 83,33,3. Né? Então já deu um valor bem próximo deste aqui. Se eu aumentar para 11.000, então já vai para 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então a minha aproximação vai depender do processamento, da capacidade de processamento. Tá? Eu vou colocar aqui mais esses valores e nota que aumenta a precisão. Bom, agora vamos fazer algumas comprovações, certo? Então a primeira comprovação, vou até colocar um markdown aqui. Seria a saída gráfica da primária com a primária numérica. Então a primária simbólica é esta aqui, certo? Então eu até posso copiar isso aqui. Colocar aqui. Então esta aqui é a função primária. Sim, com analítica ou simbólica. E a secundária? A secundária é esta aqui. Olha só. A secundária, que eu digo não, a numérica, perdão. A numérica é esta aqui. Xn e yn. Então, PLT, plot. Que vai dar erro, coloquei P maiúsculo. PLT, plot. Xn, yn. Nota que coincidiu. Né? Para a gente fazer alguma modificação aqui, vamos colocar primeiro um label aqui. E chamar de função primária analítica. E aqui, um outro label, de função integrada numérica. Ora, vamos colocar a numérica como scatter. E vamos aumentar aqui a grossura, ou a espessura, melhor dizendo, da linha. LW eu vou passar para 2. Vamos colocar aqui color blue. E aqui color, para destacar bem uma da outra, color red. Colocar vírgula, senão vai dar erro. Ainda deu erro. Aqui. Faltou aspas. Ainda apresentou erro do que foi agora. Color. Nota que deu o que os americanos chamam de match, coincidência, né? Uma sobre a outra. Só para definir melhor aqui, PLT Legend vai chamar esses labels aí.
Alguém pode me dizer o que é essa demora? Essa demora é o número de espaçamento aqui. Então ele não está conseguindo processar. Vamos diminuir uma casa. Ah, conseguiu. Conseguiu. Mas eu vou diminuir uma casa porque está muito lento. Aí, ficou um pouco mais rápido. Nota, como eu disse antes, que depende da quantidade de valores aqui. E a saída da função integral numérica. Tá? Essa aqui não é, eu errei aqui, isso aqui não é a função integral, isso aqui é a função primária numérica, tá? Primária também. Porque a integral, como eu disse para vocês, ela é sinuosa, como esta aqui. Então nós vamos comparar agora essas duas, essa com a numérica. Mas para isso eu preciso fazer o algoritmo da numérica. Então, a minha função numérica, eu tenho lá, eu vou copiar aqui estes valores. E vou colocar aqui espaço 11, tá? E aqui eu tenho ela numericamente mais a função primária. Agora, para eu saber a integral, então eu tenho que calcular aqui a função yn integral. Eu vou usar aqui uma função que soma cumulativamente. Porque quando eu só somo, eu tenho a área, eu tenho um valor discreto. E eu preciso aqui de valores na forma de vetor para poder gerar gráfico. Então, eu tenho yn com sum. Então, eu vou multiplicar yn vezes d. E aí eu vou plotar. Plot xn yn1 ni. np com sum yn vezes d. xn space. Qual que foi o erro aqui? Esse objeto não é iterável. Vamos observar aqui algo. YNI é iterável, sim. XN len YNI len XN 11 não tem porquê dar erro. Ah, tá. Eu não chamei PLT. PLT plot
xn, yni. Ok. Nota que deu a mesma forma, né, que foi a integral analítica. Agora, qual é a diferença aqui? A diferença aqui é o espaçamento. Eu vou tirar isso aqui para não ficar muito afastado. Vou lançar aqui logo aqui embaixo desta aqui, a que é a saída gráfica correspondente à integral analítica e fazer a comparação. Então, nota que tem uma distância aqui muito grande, né? Vamos aqui dar uma melhorada, vamos chamar isso aqui de label igual a função integrada numérica. E esta outra aqui, label função integrada analítica. Vamos chamar uma legenda aqui. Vamos colocar a numérica na forma de dispersão, scatter. E vamos, como fizemos com a outra lá, vamos colocar uma espessura maior para a linha na analítica. LW eu vou colocar 2. Então, nota que está afastado, né? Então, eu vou colocar aqui, nesta aqui, color line. E nesta aqui, color fúcsia. Quem quiser saber das cores, é só digitar paleta de cores do Matplotlib no Google e lá tem mais de uma centena de cores. Para que eu faça com que isso aqui se torne coincidência, eu preciso aumentar quem? O meu número de ordenadas aqui. Nota que aproximou, né? Aproximou bastante. Vou colocar mais um. Já está quase coincidente. Né? E vamos ver se vai aguentar processar. Então, o máximo de coincidência na integral que nós conseguimos foi isso aqui. Dá para conseguir mais, mas eu não sei se a resposta do processamento do computador vai ser amigável. Então, está demorando um pouquinho, pelo menos não deu nenhum tipo de estouro, né? Processou, e é isso aqui que nós conseguimos. E com isso nós fechamos o assunto das integrais numéricas. Espero que vocês aproveitem e desenvolvam. Eu farei um script em Python para mostrar a aplicação de integrais. Né? Mas antes, é bom que também dê uma olhada em derivadas numéricas, porque no tratamento de sinais, uma das técnicas que eu
particularmente utilizo para corrigir o sinal é a utilização de integrais associadas a derivadas numéricas, porque a integral é a chamada antiderivada. Então, se eu integro e derivo, eu tenho como comparar. E os sinais costumam acumular erros. Então, isso aqui é muito apropriado para quem trabalha com sinais, principalmente sinais de acelerômetro, de termogravimetria, isso falando da área de geotecnia. Então, um abraço, até o próximo vídeo.